Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre higienização, né? Como eu disse, é importante que nós tenhamos, então, o controle higiênico-sanitário dentro da aula, da área de manipulação de alimentos. Por quê? Para eu prevenir contaminações. Por que eu quero prevenir contaminações? Para prevenir também doenças, né? Para prevenir que os meus consumidores, que os meus clientes, que as pessoas que tiverem contato com aqueles alimentos, elas tenham algum tipo de doença causada por esses alimentos, né? As doenças transmitidas por esses alimentos, certo? Então é muito importante que a gente fale sobre higienização, né? Qual a importância da higienização? Por que ela é feita, né? Para tentar, então, reduzir as contaminações. Isso é muito importante que a gente entenda. Né? E o que significa, né? O que envolve esse processo de higienização? O que é a higienização? A higienização, então, ela geralmente é classificada em duas etapas, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas e qual a importância delas, tá? Para a manipulação de alimentos. Então, iniciando-se com a limpeza, né? A limpeza é a primeira etapa que a gente realiza no processo de higienização. Por quê? Né? O que é essa etapa de limpeza? A etapa de limpeza, ela é aquela etapa que a gente vai tirar as sujeiras visíveis, os restos de alimentos, né? Podendo utilizar espátulas, esponjas, escovas, fibras, enfim. Como a gente pode ver aqui na imagem, né? Tem uma pessoa ali lavando um tanque aqui, então ele está utilizando água, sabão, está utilizando uma esponja, uma escova, enfim. Essa é a etapa de limpeza, tá? Eu vou tirar toda aquela sujeira visível, né? Tudo que tem ali. Se eu estou realizando a limpeza de um equipamento, né? Como ele está utilizando aqui, fazendo aqui na imagem, a limpeza de um tanque, né? O que a pessoa vai fazer? Ela vai tirar toda a sujeira visível, né? Aquele tanque foi utilizado para fazer queijo, por exemplo. O que a pessoa que precisa fazer? Ela precisa retirar todos os restos de queijo que ficaram aqui dentro desse tanque. Por quê? Porque no próximo, né, a próxima pessoa que for utilizar, o próximo alimento que for ser preparado ali, ele não vai se contaminar pelos restos de queijo que foram deixados da etapa anterior, certo? Então é importante que sejam retirados todos esses resíduos, né, todas essas sujeiras que são visíveis, beleza? Beleza. Tirei toda a sujeira visível. E agora, professora, você falou que tinha duas etapas. Qual que vai ser, então, a segunda etapa desse processo de higienização? É a desinfecção, ou muitos chamam também de sanitização. O que é a desinfecção ou sanitização? É a etapa onde a gente vai eliminar os micro-organismos, certo? Aquilo que nós não estamos vendo. Na primeira etapa, eu tirei tudo que era visível, tudo que era sujeira. Agora, nós vamos fazer a etapa de desinfecção, né? Eliminar os micro-organismos ou reduzi-los, né, a um ponto muito pequeno, que não chegue a ser prejudicial, né? Que não contamine os meus alimentos que eu vou manipular ali naquela superfície, certo? Geralmente, para desinfecção, são utilizados alguns produtos químicos, principalmente o cloro, né? Utilizada água clorada para fazer essa desinfecção. Porém, existem também outros produtos que são utilizados para desinfecção, principalmente em áreas que vão ter contato com alimentos, né? A superfície de uma mesa, que eu vou amassar um pão, a superfície, né, de algum equipamento, de algum utensílio que eu vou colocar diretamente junto com os alimentos, então eu também não posso ter um produto químico, eu não posso usar um produto químico para desinfecção que vai acabar contaminando o meu alimento também, certo? Então é importante que sejam utilizados aqui nessa etapa de desinfecção alguns produtos que são permitidos pela legislação para que entre em contato com alimentos. Ai, professora, eu posso colocar o cloro tranquilamente? Gente, para que o cloro, né, a água clorada, muito popularmente conhecido como aqui boa, né, água sanitária, enfim, seja utilizada, ela tem um limite máximo, né, ela tem uma recomendação de concentração, né, eu não vou pegar e vou jogar aqui boa ali diretamente, não, existe uma quantidade, né, que tem que ser utilizada para que ela não cause nenhum risco à saúde dos consumidores, certo?
não causa nenhum risco se eu colocar o meu pão ali nessa mesa que eu vou amassar. Se ali tiver resíduo de cloro, isso pode causar uma contaminação, ok? Então, obviamente, nós temos, né, nós utilizamos o cloro na água e tudo mais, mas nós estamos aqui falando de grandes quantidades que podem ser tóxicas, né? Tem alguns produtos que podem ser tóxicos se ingeridos em grandes quantidades. Por isso é importante que a gente entenda. Existe uma legislação para isso, existe um limite. Beleza? Então, quais são os principais materiais que são utilizados para higienização? Pessoal, o que você utiliza em casa para lavar louça, para limpar a casa, são os mesmos materiais, tá? Esponjas, escovas, fibras. É importante que a gente entenda, quando todos esses materiais forem utilizados para higienização de superfícies que entram em contato com alimentos, é importante que eles sejam de boa qualidade e principalmente próprios para atividade. Por quê? Eu não vou utilizar a mesma esponja que eu estou lavando um equipamento para eu lavar uma fruta, enfim, que eu vou utilizar para fazer um alimento, tá? Eu não vou utilizar a mesma esponja que eu estou lavando uma tábua de carne para eu lavar uma faca que eu vou cortar uma fruta. Isso é muito importante. Claro, em casa a gente não consegue fazer isso. Seria o correto? Seria. Ter uma esponja para cada tipo de superfície, né? De atividades. Por quê? Por que é importante ter essa separação? Vamos voltando lá na carne, né? A carne tem gordura, então eu vou utilizar aquela esponja ali para lavar a tábua de carne. A esponja ficou com resíduo de gordura, eu vou estar passando todo o resíduo e os restos, né, de carne que ficou ali. Eu vou estar passando uma contaminação disso para outro utensílio, porque eu vou utilizar a mesma esponja para lavar outro utensílio. Então, se essa lavagem não for feita, né, da forma ideal, eu vou contaminar um outro utensílio. Então, é importante que seja separado, tá? Muitas vezes isso não é algo fácil, né, de se conseguir, mas geralmente, né, a gente tem um bom senso de eu não vou utilizar a mesma buchinha que eu tô lavando o banheiro para lavar a louça, certo? Então, é importante que a gente entenda isso. Deve ser de boa qualidade, deve ser mantido limpo e conservado, tá? Lavei ali alguma coisa dentro da área de manipulação, lavei um equipamento, vou deixar a buchinha jogada, suja, com restos de comida? Não. Ela tem que ser limpa, tem que ser bem conservada. Por quê? Porque ali eu vou ter uma contaminação, eu vou ter uma quantidade de micro-organismos crescendo ali. Então é importante que eu entenda isso. Eu não posso deixar com que os meus objetos que eu utilizo para higienização sejam uma fonte de contaminação, tá? Beleza, professora, quem são os responsáveis pela higienização? Quem que tem que lavar? Quem que tem que higienizar dentro de uma área de manipulação? Isso depende. Pequenas empresas, geralmente são os próprios funcionários no final de turno, na troca de turno, que fazem a higienização. Empresas grandes que têm capacidade de contratar uma equipe, né, ou um serviço terceirizado para que faça essa higienização, beleza, porém, essa equipe tem que ter uniformes diferenciados, certo? Ela tem que ser, tem que tratar da parte de higienização diferentemente da manipulação. Por quê? Porque não pode ter contato. O ideal é que não tenha contato quem está retirando os lixos para aquela pessoa que retira o lixo e manipule alimentos. Quando isso não é possível, não tem os uniformes diferenciados, né? Porque eu não posso utilizar um uniforme que eu estou jogando lixo e aí eu vou voltar para a área de manipulação, eu posso ter pingado no meu uniforme, eu posso ter sujado o meu uniforme, eu contaminei o meu uniforme, eu vou lá manipular um alimento, eu vou trazer uma contaminação, certo? Então, quando falamos de área de manipulação e retirada de lixo, quando não for possível trocar o uniforme, ter um uniforme só para retirar o lixo, quando a gente fala assim, uma empresa pequena, são os mesmos funcionários que fazem a higienização, beleza, mas o que é importante? Utilizem luvas, aventais apropriados, para que esse simples fato, que parece muito simples de retirar o lixo, de fazer toda a higienização do local, parece algo muito simples, mas se isso for feito de maneira inadequada, não inadequada, mas assim,
qualquer erro, qualquer risco, qualquer coisinha pode trazer um risco de contaminação. Por isso é importante que a gente saiba como tudo envolve, né? Tudo está envolvido dentro da área de manipulação.